O enigmático silêncio de uma diva, Agnetha Fältskog, e a tragédia por trás do glamour do ABBA. A voz de ouro que um dia encantou o mundo inteiro, a icônica Agnetha Fältskog. A doce e enigmática metade feminina da lendária banda ABBA, hoje, aos 74 anos, vive uma existência distante do brilho e da admiração que a cercavam. Sua vida atual, marcada pela solidão e pelo isolamento, contrasta drasticamente com a imagem de estrela global que a definiu. Antes de mergulharmos nos detalhes desta história comovente, uma pergunta ecoa. Você era um fã fervoroso do ABBA? Comente com 1 se seu coração bateu no ritmo das melodias ou 0 se não foi assim. Vamos celebrar juntos a música que nos uniu a todos. O preço da fama, da objetificação à solidão. Desde a brutal objetificação sexual que sofreu até a constante desvalorização de seu talento, Agnetha, a estrela que um dia brilhou com luz própria, foi levada a uma vida de reclusão. A solidão tornou-se seu refúgio, longe dos holofotes e do burburinho da vida pública. Aos 74 anos, nunca havia sido vista tão sozinha. Ela escolheu passar seus anos dourados em uma casa remota na tranquila ilha de Ekerö, uma decisão confirmada diversas vezes por pessoas próximas. Amigos íntimos e familiares a descrevem como uma pessoa reservada e silenciosa, que vive essencialmente para si mesma. Para aqueles que a conheceram nos tempos de glória, esse fato é devastador. O afastamento de Agnetha da vida pública gerou inúmeras especulações na mídia. Após um longo silêncio, ela fez recentemente uma rara aparição na televisão, depois de 17 anos ausente. A pergunta permanece: por que ela se afastou? Embora Agnetha tenha declarado em várias entrevistas que se sente feliz longe das câmeras, muitos acreditam que sua escolha vai além de um simples desejo de privacidade. Uma decisão dessa magnitude, após uma vida sob os olhos do público, deve ter justificativas profundas. Uma viagem ao passado. A origem da dor. Para entender as motivações de Agnetha, é preciso viajar ao passado, aos seus anos como integrante do ABBA. Infelizmente, grande parte da dor e das tragédias que a marcaram teve origem nesse período. O fator mais contundente que a empurrou ao isolamento foi, sem dúvida, o tratamento cruel por parte da mídia, tanto no auge da fama quanto depois. Muitos sustentam que sua corajosa decisão foi uma resposta direta ao assédio incessante e ao abuso midiático. É de conhecimento público que os meios de comunicação objetificaram e hipersexualizaram Agnetha das formas mais degradantes. A própria Agnetha reconheceu isso. Apesar de ter se tornado rapidamente um ícone internacional do pop, aclamada por sua beleza e talento, sua imagem pública foi manchada por aspectos negativos. O principal deles foi a sexualização excessiva, algo que ela nunca desejou nem aprovou. Seu imenso talento musical foi ofuscado pela obsessão da mídia com sua aparência física. Durante o auge do ABBA, nos anos 70, sua voz era indiscutível, mas o foco era constantemente desviado de sua arte para seu corpo, especialmente suas curvas. A imprensa e as entrevistas geralmente se concentravam mais em suas curvas e em sua bela cabeleira loira do que em sua capacidade artística ou no brilho criativo das músicas do ABBA. Seu corpo, com closes constantes, era destaque em sessões de fotos, videoclipes e aparições públicas. Como era de se esperar, ela se sentiu profundamente explorada. Essa objetificação contaminou toda sua imagem pública, não apenas na mídia. Ela foi alvo de fantasias doentias e frequentemente recebia mensagens indecentemente escandalosas. A humilhação pública e o grito desesperado por respeito. Em muitos aspectos, Agnetha foi reduzida a um mero objeto sexual aos olhos de muitos homens ao seu redor. Ela mesma expressou desconforto com a forma como sua aparência era abordada, mas como figura de destaque em um grupo de sucesso estrondoso, tinha pouco controle sobre a narrativa em torno de si.
um jornalista chegou a perguntar, em uma entrevista, se era verdade que ela tinha o traseiro mais sensual. A renomada escritora Germaine Greer respondeu à pergunta, classificando-a como previsível, já que é típico que as pessoas não perguntem sobre a música em que ela trabalha tanto e, em vez disso, indaguem sobre esses assuntos. Ing-Marie Halling, diretora do Departamento de Figurino e Cosméticos do ABBA, também se pronunciou, destacando o quão inapropriado é reduzir qualquer pessoa a uma parte do corpo. É impossível imaginar o tormento emocional de Agnetha diante de tamanho abuso. À medida que a popularidade do ABBA crescia, a angústia de Agnetha aumentava. Ela se tornou cada vez mais consciente de si mesma, buscando desesperadamente a solidão para se proteger do olhar público. A trágica realidade dessa agressão sexual tecnológica, combinada com a constante invasão de sua privacidade, levou Agnetha a esse ponto. Será que Agnetha finalmente encontrará a paz que tanto deseja longe dos fantasmas de seu passado midiático? Só o tempo dirá. Mas sua história é um lembrete sombrio do alto preço que às vezes as estrelas pagam por seu brilho. A melancolia por trás do sucesso. Os segredos pessoais de Agnetha Fältskog. Além da implacável objetificação e exploração midiática que sofreu, a vida de Agnetha Fältskog, a lendária voz do ABBA, foi marcada por um turbilhão de desafios pessoais. Desafios que, embora nunca tenham sido profundamente abordados durante os dias de glória da banda, deixaram cicatrizes profundas em sua alma. Para a diva sueca, a maternidade e a carreira profissional tornaram-se um campo de batalha emocional. Em uma entrevista comovente, Agnetha confessou o dilema doloroso de querer ser mãe e, ao mesmo tempo, manter uma carreira global. A ideia de deixar os filhos enquanto saía em turnê era um fardo insuportável. Ir dormir toda noite com um nó no estômago, sabendo que seus pequenos precisavam dela enquanto as exigências da fama a afastavam, era uma luta constante. Ficava cada vez mais difícil conciliar e atender às duas necessidades, revelou. Um amor partido e o eco de The Winner Takes It All. Björn Ulvaeus, então marido e companheiro de banda, compartilhou uma anedota que revela a dura realidade de sua vida nômade. Em certa ocasião, ao retornar de uma viagem, a filha pequena do casal não conseguiu reconhecer os próprios pais. Uma cena que, para qualquer pai, seria um pesadelo realizado. Mas a dor mais profunda para Agnetha viria com o divórcio de Björn. Uma separação que não apenas os marcou, mas deixou cicatrizes permanentes em suas vidas. Embora a ruptura não tenha sido uma decisão fácil, a vida após o fim do casamento, especialmente para Agnetha, não foi simples. A pergunta que ainda ecoa é: por que se rompeu a união desse casal aparentemente feliz? Agnetha chegou a confessar que a separação a deixou em necessidade de tratamento psicológico. O golpe foi ainda mais devastador quando Björn encontrou rapidamente um novo relacionamento. Quando um dos cônjuges vira a página tão depressa, é o outro que mais sofre, refletiu Agnetha. Essa situação, sem dúvida, a levou a questionar o verdadeiro significado de sua relação. Foi em meio a essa provação pessoal que o ABBA lançou The Winner Takes It All. Com a poderosa voz de Agnetha, a canção tornou-se o hino doloroso de sua separação. A própria Agnetha revelou que Björn escreveu a música sobre o fim do casamento deles. Paradoxalmente, porém, a canção ofereceu um consolo pessoal. Cantá-la, disse ela, ajudava a canalizar os sentimentos intensos que vivia naquele momento. Nas primeiras entrevistas após o divórcio, Agnetha tentou manter uma imagem de separação amigável, mas para a maioria das pessoas, isso soava irreal, e o tempo provou que elas estavam certas. Em seu livro de 1997, As I Am, Agnetha, ela afirmou sem rodeios que chamar o divórcio de feliz era, na verdade, uma farsa.
especialmente com filhos envolvidos, uma ruptura feliz simplesmente não existia. As cicatrizes emocionais eram profundas. A busca pela paz e o legado inabalável do ABBA. Talvez todas as dores, angústias, decepções e humilhações públicas que Agnetha enfrentou ao longo da vida tenham se acumulado até que a libertação chegasse através de um corte total com as pessoas que a feriram. Talvez isso tenha lhe permitido recuperar a serenidade, a calma e a paz que lhe escaparam durante grande parte da existência. Perguntamo-nos se Agnetha teve que pagar um preço único por sua fama. Apesar de tudo, a reputação de Agnetha como uma das personalidades mais adoradas da música pop permanece intacta. Ela ocupa um lugar especial na história da cultura pop e continua a ser admirada por sua voz extraordinária. Então venha relembrar conosco. Apostamos que você também sente falta dessa música encantadora. O ABBA era mais do que uma banda, era um fenômeno. Com dois casais como núcleo, o grupo chegou a simbolizar a harmonia ideal. Pelo menos no palco. Os fãs ainda adoram as lendárias apresentações de Björn Ulvaeus e sua então esposa, Agnetha Fältskog, ao lado de Benny Andersson e Anne Frid Lyngstad. Sua música cativante e sua química perfeita iluminavam os palcos e as ondas do rádio. No entanto, o brilho de suas conquistas escondia tensões profundas. Sob uma superfície generosa, as fraturas cresciam com o tempo. As exigências da fama e as diferenças pessoais foram pouco a pouco desgastando a fantasia, até transformá-la em uma realidade amarga. A agitação emocional surgiu precisamente das conexões que impulsionaram os eternos clássicos do ABBA. Björn Ulvaeus já vinha construindo sua carreira musical antes do domínio mundial do ABBA. Ele se firmou como integrante do grupo folk sueco Hootenanny Singers, onde começou a demonstrar seu amor por melodias e letras. Foi nessa época que conheceu Benny Andersson, músico da banda The Rap Stars. A conexão entre eles foi imediata e evidente. Björn e Benny adoravam compor de forma que transcendesse a sabedoria convencional. Começaram a trabalhar juntos, combinando suas abordagens distintas e lançando as bases para o que se tornaria um dos grupos de maior sucesso de todos os tempos. Mas mesmo para as estrelas mais brilhantes, o caminho para a felicidade nem sempre é tão claro quanto uma melodia perfeita. O romance que acendeu a lenda. A fascinante história de amor e dor do ABBA. Poucas histórias na música popular ressoam com tanta força quanto a do ABBA. Um fenômeno mundial que ultrapassou as barreiras de idioma e geografia, seu sucesso não foi apenas fruto de melodias cativantes, mas o resultado de uma colaboração quase mística, e no centro dela, o intenso romance entre dois de seus membros, Björn Ulvaeus e Agnetha Fältskog. Uma história que começou com uma centelha eletrizante e, com o tempo, se transformou em uma sinfonia complexa de triunfo e desilusão. Um encontro predestinado. O amor nasce no palco. Era 1969. A vida de Björn Ulvaeus, já um músico talentoso e promissor, tomou um rumo dramático quando conheceu uma jovem chamada Agnetha Fältskog. Durante a produção de um especial de televisão, Agnetha, então uma desconhecida de apenas 18 anos, surgia na cena musical com sua primeira canção solo. Sem experiência no grande showbiz, ela possuía uma beleza etérea e uma voz que cativaram Björn imediatamente. A conexão entre eles foi instantânea e poderosa, fundindo uma sinergia criativa inegável com um romantismo arrebatador. Essa amizade, que rapidamente se transformou em um amor profundo, não apenas enriqueceu suas vidas pessoais, como também se tornou a marca registrada do som do ABBA. A história de amor deles parecia tão harmoniosa e perfeita quanto as músicas que viriam a criar juntos. O encontro de Björn e Agnetha não foi apenas o início de um relacionamento amoroso, mas o catalisador de uma parceria criativa que os levaria ao auge da fama mundial. Como toda grande história de amor, a deles teve altos e baixos, moldando não apenas suas vidas,
mas também a música que se tornaria a trilha sonora de milhões. Para Björn, Agneta era mais do que uma vocalista talentosa, era sua alma gêmea. Eles mergulharam rapidamente em um turbilhão de paixão compartilhada pela música, o que estabeleceu as bases para uma cooperação e entendimento que ultrapassava o romance. Foi o início de uma jornada que lhes traria alguns dos maiores sucessos e, paradoxalmente, algumas das dores mais profundas. Um conto de fadas, que se tornou realidade. Após vários anos de namoro, Björn e Agneta decidiram unir suas vidas. Casaram-se na encantadora cidade de Viram em 6 de julho de 1971. Em uma cerimônia íntima, porém deslumbrante, Benny Andersson, o melhor amigo de Björn, tocou o órgão, selando um momento que, para eles, parecia um sonho realizado. Prometeram uma vida de amor, música e apoio incondicional. Os primeiros anos do casamento foram um turbilhão de criatividade e alegria. Em 1973, nasceu a filha do casal, Linda, e em 1977, o filho Peter. A paternidade os aproximou ainda mais, criando memórias ternas em meio às agendas agitadas. Pareciam ter tudo, uma família unida e um amor pela música que só crescia. A magia do ABBA emerge, a peça final do quebra-cabeça. Antes de o ABBA se tornar um fenômeno global, Björn Ulvaeus e Benny Andersson já formavam uma dupla formidável de compositores. Sua visão compartilhada da música os levava a colaborar naturalmente, e suas habilidades complementares os transformaram em uma dupla explosiva. Mas ainda faltava algo. Uma centelha que faria o ABBA se destacar de todos os outros. Foi então que surgiram Agneta Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, Frida, duas vocalistas verdadeiramente incríveis que completaram o enigmático quebra-cabeça. Essas 4 pessoas, reunidas, formariam um grupo cuja música cativaria o mundo inteiro. Com a chegada de Agneta, as peças se encaixaram perfeitamente. Sua voz extraordinária e presença magnética no palco preencheram o vazio que Björn e Benny ainda sentiam. Pouco depois, Frida completou o quarteto e os 2 casais estavam prontos para dominar a indústria musical. O que veio depois foi realmente notável. O ABBA ganhou notoriedade rapidamente com sucessos que atravessaram fronteiras nacionais e linguísticas. Sua música de estreia, People Need Love, já anunciava a grandeza que estava por vir. Embora com uma gravadora pequena, a canção teve um desempenho surpreendentemente bom, oferecendo ao grupo uma prévia do reconhecimento mundial que os aguardava. Mas o verdadeiro salto para o estrelato veio com a vitória memorável de Waterloo, no Festival Eurovisão da Canção de 1974. O triunfo do ABBA na Eurovisão foi um ponto de inflexão, não apenas um marco. O grupo se tornou uma das bandas mais requisitadas do mundo, com fãs clamando por suas músicas cativantes e por suas apresentações dinâmicas. Não havia mais volta. A vitória consolidou sua reputação como estrelas globais. A banda embarcou em uma jornada vertiginosa, se apresentando para plateias apaixonadas em estádios lotados nos 4 cantos do mundo. Singles de sucesso como Dancing Queen, Mamma Mia e Fernando os catapultaram para um sucesso sem precedentes. Em cada lugar por onde passavam, sua combinação de melodias envolventes, letras emocionantes e apresentações vibrantes conquistava os corações. Mas por trás das luzes brilhantes e das aplausos estrondosos, começaram a surgir rachaduras. Rachaduras que logo abalariam os alicerces da banda e também suas vidas pessoais. Ironia do destino, o sucesso se tornaria o catalisador de novos desafios. O alto preço da glória. Quando o sucesso do ABBA devorou um amor à fama, esse monstro insaciável muitas vezes cobra um preço devastador. Para o ABBA, o grupo que conquistou o mundo com seus hinos pop, o custo foi imensurável.
a desintegração pessoal de seus membros, mesmo quando sua popularidade atingia níveis estratosféricos. Antigamente inseparáveis, Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog descobriram que seu amor, outrora tão harmonioso quanto suas canções, se desmoronava sob a pressão implacável do estrelato. A fragilidade de um vínculo. Um amor sob os holofotes. O primeiro sinal de alerta surgiu após a estrondosa vitória do ABBA na Eurovisão. Depois de mais de um mês de turnê ininterrupta, Björn e Agneta voltaram para casa com uma realidade devastadora. Sua filha pequena, linda, já não os reconhecia. Aquele momento partiu meu coração, confessou Björn anos depois, ao reviver o terror de ver a própria filha hesitar ao se aproximar deles. O casal se viu preso em um conflito insustentável entre suas obrigações com a banda e seu papel como pais. Nossos filhos nos amavam e a banda nos amava, lembrou Björn com tristeza. Sentíamos que não conseguíamos oferecer o suficiente para nenhum dos dois. Sempre algo sofria enquanto tentávamos. Conciliar as exigências do ABBA com a vida familiar tornou-se uma missão impossível. Longas viagens, sessões de gravação até altas horas da madrugada. Tudo isso deixava pouco espaço para tempo de qualidade com os filhos. Uma realidade que atormentava tanto Björn quanto Agneta, afetando profundamente Linda e o pequeno Peter, que frequentemente carregavam o peso da ausência dos pais. Mas o fardo ia além da dinâmica familiar. A velocidade incessante de suas carreiras e a exposição constante na mídia criaram uma panela de pressão emocional. Pequenas discussões se ampliavam, transformando-se em problemas maiores à medida que tensões não resolvidas invadiam o casamento. Enquanto o ABBA acumulava hit atrás de hit, o conflito crescente entre Björn e Agneta tornava-se impossível de ignorar. A rachadura no coração do ABBA. Em público, o casal mantinha uma fachada de união, alheios aos olhos dos fãs e até mesmo de amigos próximos. Mas por trás das cortinas, o relacionamento se desintegrava. Os sacrifícios pessoais e as dificuldades inerentes à vida pública abriram uma fenda irreparável. Justamente aquilo que os havia unido, a música, tornava-se agora um ponto de fricção. A relação se desfazia sob o peso das múltiplas obrigações como parceiros de banda, pais e cônjuges. Eles estavam se afastando, e não foi apenas o casamento de Björn e Agneta que sofreu. Seus conflitos emocionais reverberaram em toda a banda, gerando tensões que ameaçavam a coesão do grupo. O prazer e a espontaneidade que antes definiam a música do ABBA começaram a desaparecer à medida que suas vidas pessoais se desgastavam. A fama, embora glamourosa, geralmente cobra um preço. E para Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog, esse preço foi o próprio casamento. O ABBA alcançou alturas extraordinárias, mas o relacionamento deles sucumbiu sob o peso das expectativas, do escrutínio constante da mídia e da difícil tentativa de equilibrar vida pessoal e carreira. Seu casamento foi a maior vítima desses desafios, desmoronando justamente quando o grupo atingia seu auge global. A intrusão e a ansiedade. O lado sombrio da adoração. A imensa atenção que o ABBA recebia em todos os lugares criou um ambiente onde manter um relacionamento normal se tornava praticamente impossível. Björn e Agneta não enfrentavam apenas as dificuldades comuns de qualquer casal, mas também as ações agressivas e intromissões indesejadas de fãs obsessivos, uma adoração que às vezes se tornava sufocante e até invasiva. Para Agneta, a atenção crescia sem limites. Ela amava se apresentar, mas às vezes a pressão incessante e a adoração dos fãs ultrapassavam os limites, fazendo-a se sentir vulnerável. Começou a ter terrores noturnos, assombrada pelo medo de que seus devotos seguidores invadissem sua vida pessoal ou roubassem tudo o que possuía. Björn,
agindo como seu ponto de apoio em meio à confusão, fez tudo o que pôde para ajudá-la nesses momentos difíceis. Mas as pressões constantes do trabalho, somadas ao desgaste emocional, também o esgotaram. Seu casamento, que antes fora uma fonte de inspiração e força, começou a desmoronar sob a pressão implacável. No final dos anos 1970, o ABBA colhia um sucesso sem precedentes. Suas músicas dominavam as paradas de sucesso ao redor do mundo e seus shows eram recebidos com entusiasmo e ingressos esgotados. No entanto, nos bastidores, as tensões no casamento de Björn e Agneta se tornavam impossíveis de ignorar. Seu casamento recebeu o golpe final justamente nesse ponto de virada profissional. Embora sua performance artística fosse inigualável, o desgaste mental e físico do estilo de vida havia se tornado intolerável. Björn e Agneta se separaram no início de 1979, decidindo viver afastados numa tentativa desesperada de preservar seu bem-estar pessoal. O divórcio foi oficializado em 1980. Embora nenhum divórcio seja fácil, para Björn e Agneta foi especialmente doloroso, considerando suas personalidades públicas e o olhar incansável de milhões de fãs do ABBA. A cortina se fechava sobre um amor lendário, deixando um rastro de melancolia no coração de um fenômeno musical. O véu da felicidade desfeita, a verdade por trás do divórcio de Agneta e Björn no ABBA Estocolmo, Suécia. Enquanto os ecos de seus sucessos globais ressoavam pelo planeta, uma dolorosa verdade se escondia por trás dos sorrisos e do brilho dos holofotes do ABBA. O casamento de Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus, um dos pilares centrais da banda, havia desmoronado. Embora publicamente tenham apresentado a separação como uma decisão amigável, a realidade estava longe de ser um conto de fadas. A fachada do divórcio feliz. Uma ferida silenciosa. Para evitar abalar seus milhões de fãs ou prejudicar a ascensão imparável da banda, o casal se esforçou para manter uma imagem de cordialidade. Em entrevistas, chegaram a classificar sua separação como feliz, afirmando que continuavam amigos e colegas inseparáveis. Mas por trás desse verniz de sorrisos e promessas de camaradagem, a separação foi, na verdade, profundamente dolorosa. Uma ferida silenciosa que corroía a alma de duas das maiores estrelas do mundo. Enquanto o ABBA dominava palcos e paradas de sucesso com uma harmonia aparente, a própria música da banda passou a refletir seu conflito interno. As letras, carregadas de melancolia e reflexões sobre desilusões amorosas, tornaram-se um espelho da agonia que Agneta e Björn viviam em particular. A tensão, embora invisível para a maioria, transparecia em cada acorde, em cada verso, adicionando uma camada agridoce de profundidade ao legado musical do grupo. A força de um ícone. Para além da solidão. A vida de Agneta Fältskog pode para alguns parecer marcada pela tristeza e reclusão. No entanto, sua trajetória também é um poderoso testemunho de resiliência e do poder duradouro de sua arte. Apesar das cicatrizes deixadas pela fama, pela objetificação e pelas dores pessoais, Agneta continua sendo um ícone inegável. Sua voz, aquela voz de ouro que um dia encheu estádios, ainda emociona o mundo, provando que, mesmo na solidão escolhida, sua arte transcende o tempo e a distância. Sua decisão de se afastar dos holofotes, da voragem midiática que tanto lhe causou sofrimento, é prova de sua busca por paz interior, uma fuga da constante exposição que a transformou em objeto e não mais na mulher por trás da melodia. É o testemunho de uma artista que, mesmo tendo conquistado tudo nos palcos, ansiava por serenidade e intimidade que a fama lhe havia arrancado. A história de Agneta Fältskog e do ABBA é um comovente lembrete de que o sucesso tem um preço, muitas vezes pago com o bem-estar pessoal, mas também é uma celebração do talento, da resiliência e da música
que uniu milhões de pessoas ao redor do mundo. Quais são suas lembranças favoritas de Agnetha ou do ABBA? Compartilhe nos comentários abaixo e junte-se à conversa. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias fascinantes sobre as lendas da música que marcaram nossas vidas.